O sumo sacerdote e suas funções. O sumo sacerdote no tempo de Jesus era a figura mais alta na hierarquia religiosa judaica e tinha um papel central na vida espiritual, política e cultural do povo de Israel. Ele desempenhava funções essenciais descritas no Antigo Testamento e continuava relevante no período do Novo Testamento, embora sob o domínio romano. Vamos explorar suas funções e significados em detalhes. Sumo sacerdote no Antigo Testamento. Funções principais. Mediação entre Deus e o povo. O sumo sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Ele era responsável por oferecer sacrifícios e interceder pelos pecados de Israel, conforme estabelecido na lei de Moisés. Exemplo bíblico. O dia da expiação, Yom Kippur, era seu momento mais importante, Levítico 16. Ele entrava no Santo dos Santos no tabernáculo ou no templo, levando o sangue do sacrifício para expiar os pecados da nação. Explicação por que em Yom Kippur o sangue do sacrifício expiava os pecados do povo. O Yom Kippur, dia da expiação, é um dos dias mais sagrados no calendário judaico, descrito em detalhes no livro de Levítico 16. Nesse dia, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios e utilizava o sangue para expiar os pecados do povo. Vamos entender o significado desse ritual e o papel do sangue na expiação. Porque o sangue expiava os pecados. O princípio de substituição. Na teologia bíblica, o pecado exige punição, e a pena pelo pecado é a morte, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O sangue do animal sacrificado simbolizava a vida que era dada em substituição à vida do pecador. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, Deus diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo dei sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, o sangue representava a transferência dos pecados do povo para o animal, que sofria a penalidade no lugar deles. Ritual no Yom Kippur. Sacrifício do novilho e do bode. O sumo sacerdote oferecia 2 sacrifícios principais. Um novilho pelos seus próprios pecados e os de sua casa. Um bode pelo pecado do povo de Israel. O sangue desses animais era levado pelo sumo sacerdote ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Ali, ele aspergia o sangue no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, simbolizando que os pecados estavam cobertos diante de Deus. Simbolismo do sangue e da expiação. Purificação espiritual. O sangue purificava simbolicamente o santuário e o povo, removendo a contaminação causada pelos pecados. Reconciliação. Ao realizar o ritual, o sumo sacerdote restabelecia a relação entre Deus e o povo. O bode emissário, Azazel. Outro ritual envolvia o bode emissário. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre o animal, confessando os pecados de Israel, simbolicamente transferindo-os para o bode. O animal era então levado ao deserto, representando a remoção completa dos pecados. Conclusão. Os pecados expiados no Yom Kippur representavam tanto falhas individuais quanto coletivas que separavam o povo de Deus, destacando a necessidade de purificação e reconciliação. Uso das vestes sacerdotais. O sumo sacerdote usava vestes específicas, como descrito em Êxodo 28, incluindo o peitoral do juízo com as pedras representando as 12 tribos de Israel, o éfode, a coroa dourada com as palavras Santidade ao Senhor e o Urim e Tumim para discernir a vontade de Deus. O que é Urim e Tumim? O Urim e Tumim eram instrumentos utilizados pelos sacerdotes de Israel para buscar a vontade de Deus em decisões importantes. Sua descrição e uso estão registrados em passagens do Antigo Testamento, mas muitos detalhes específicos permanecem envoltos em mistério. Significado do nome. A palavra Urim pode ser traduzida como luzes ou revelações. Tumim pode significar perfeições ou verdades. Juntas, as palavras sugerem um processo que traz luz e verdade para as decisões. Uso do Urim e Tumim na Bíblia. Parte das vestes sacerdotais. O Urim e Tumim eram mantidos no peitoral do juízo, uma peça das vestes do sumo sacerdote descrita em Êxodo capítulo 28, versículo 30.
Este peitoral era uma espécie de bolsa que ficava sob o peito do sacerdote e continha os objetos. Texto bíblico: e porás no peitoral do juiz o Urim e o Tumim, para que estejam sob o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sob o seu coração diante do Senhor continuamente. Êxodo capítulo 28, versículo 30. Instrumento de revelação divina. Eles eram usados em momentos críticos para discernir a vontade de Deus em questões que não podiam ser resolvidas por outros meios. Exemplos: Josué. Ele consultou o Urim e Tumim por meio do sumo sacerdote para decisões estratégicas na conquista de Canaã. Números capítulo 27, versículo 21. Saul e Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, é mencionado que Saul tentou consultar o Senhor por meio dos profetas, sonhos e Urim, mas não recebeu resposta. Método de uso misterioso. A Bíblia não descreve exatamente como o Urim e Tumim funcionavam. Alguns estudiosos acreditam que eles poderiam ser pedras ou objetos sagrados que forneciam respostas como sim ou não ao serem lançados ou iluminados de forma sobrenatural. Significado espiritual. O Urim e Tumim simbolizam a busca pela direção divina em momentos de incerteza. Eles mostram que Deus estava envolvido nas decisões da comunidade de Israel e que o sumo sacerdote atuava como mediador entre o povo e Deus. O fim do uso do Urim e Tumim. Após o exílio babilônico e a reconstrução do templo, o uso do Urim e Tumim parece ter desaparecido. Ver Esdras capítulo 2, versículo 63. No período do Novo Testamento, eles não são mencionados, indicando que práticas como a profecia e o ensino de Jesus passaram a substituir sua função. Conclusão: o Urim e Tumim eram ferramentas únicas para discernir a vontade de Deus e refletem a maneira como o povo de Israel se relacionava com o divino em questões práticas e espirituais. Eles destacam a importância de buscar orientação em Deus, um princípio que permanece relevante, mesmo que os métodos tenham mudado ao longo do tempo. Oferecimento de sacrifícios. Ele supervisionava os sacrifícios diários e festivos no templo, garantindo que fossem realizados de acordo com a lei. Guardiões da Aliança. O sumo sacerdote guardava a Arca da Aliança enquanto ela existia e era o zelador das práticas rituais. Sumo sacerdote no Novo Testamento. Mudanças e funções. Influência política e aliança com Roma. Durante o tempo de Jesus, o sumo sacerdote também tinha um papel político, sendo intermediário entre os judeus e as autoridades romanas. Ele era escolhido frequentemente por conveniência política. Exemplo bíblico: Caifás, o sumo sacerdote no julgamento de Jesus, Mateus capítulo 26, versículos 57 até o 68, conspirou para entregar Jesus aos romanos para evitar conflitos que pudessem ameaçar o poder judaico e provocar Roma. Supervisão do templo. O sumo sacerdote era responsável pelo templo de Herodes, liderando as cerimônias e controlando os lucros gerados pelo sistema de sacrifícios e pelo mercado no templo. Jesus confrontou diretamente essa corrupção ao expulsar os cambistas, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Guardião da lei. Ele continuava sendo a principal autoridade para interpretar e aplicar a Torá, mas, no tempo de Jesus, essa função estava mais ligada à elite dos fariseus e saduceus. A história do sumo sacerdote reflete a transição da antiga aliança para a nova aliança, onde Jesus assume o papel de mediador supremo.